Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, para nós mantermos nosso ritmo de estudo. Então, vamos lá. Semana passada, eu expliquei para vocês o número de Avogadro. Expliquei a diferença entre massa atômica, massa molar, de onde saíram os números. Expliquei que a massa atômica do elemento é uma média ponderada das massas dos isótopos que existem desse elemento na natureza. Vocês viram como que a gente faz essa média ponderada. E hoje a gente vai falar mais sobre o número de Avogadro. Falamos que um mol de qualquer substância contém sempre 6,02 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Falamos que as moléculas são os conjuntinhos de átomos. Então, hoje a gente vai praticar, nós vamos fazer atividades em cima disso, fazer exercícios. Esses exercícios, eles são extremamente simples, mas eles confundem a cabeça da gente. Então, você precisa identificar direitinho na sua cabeça quando ele falar em átomo, quando ele falar em molécula, tá? Então, vocês vão ver que nas atividades que eu preparei para a gente hoje, está bem definido. Então, vamos juntos? Olha só. Me acompanhem aí, por favor. Nós vamos fazer as atividades aqui juntos. Ó, primeira atividade, vamos lá. O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia. Beleza. Então, 500 miligramas são meio grama de cálcio por dia, certo? É o que ele consome. Quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para se evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23 para a constante de Avogadro, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Então, primeira coisa, ele falou que a quantidade recomendada é o dobro disso aqui. Então, seria 1 grama de cálcio por dia, que é o recomendado para a pessoa suprir as necessidades dela. Aí ele pergunta, a pergunta é a seguinte, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a serem ingeridos? Então, se eu tivesse te perguntado qual a quantidade mínima de gramas a serem ingeridas, você ia responder 1 grama. Mas ele te perguntou a quantidade de átomos. Então, você tem que converter. 1 grama representa quantos átomos de cálcio? Então, o que ele te deu de informação? Ele te informou que o mol do cálcio são 40 gramas e você sabe que esse mol está sempre associado ao número de Avogadro, de átomos, nesse caso, porque o cálcio está sozinho. A gente só fala em molécula quando a gente tem o conjuntinho de átomos. Como a gente está falando só do cálcio, que é um elemento sozinho, a gente vai associar a átomos. Então, quer dizer que 1 mol do cálcio tem 6 vezes 10 a 23 átomos deste elemento. Eu quero saber 1 grama de cálcio tem quantos átomos? Simples demais da conta. Olha, esse exercício é de Enem. 6 vezes 10 a 23 dividido por 40. Simples assim, ó. 6 dividido por 40, 0,1, sobra 25. Então, x é igual a 0,15 vezes 10 a 23. Vamos colocar em notação científica sempre. Você sabe que notação científica, sua base aqui tem que estar entre 1 e 9,9. Então, aqui eu vou andar uma casa com a vírgula. 1,5 vezes 10 a 22 átomos. Então, é o que você tem que ingerir por dia para suprir as necessidades de cálcio. Beleza? Fácil, muito fácil esse, hein? Tranquilo demais a conta.
Vamos continuando aqui. O próximo. Temos aqui, ó. Considere um copo que contém 180 ml de água. Beleza. Então, no copo tem 180 ml de água. Determine, respectivamente, então presta atenção, o número de mol de moléculas de água. Então, primeiro ele quer saber o número de mols de moléculas. Depois ele quer saber o número de moléculas. O número de moléculas que tem nesse copo. E o número total de átomos. Número de átomos. Número total de átomos que tem dentro do copo. Beleza. Ele está falando de água. Ele te deu a densidade da água, que é 1 grama por ml. O que quer dizer, gente? Que 1 grama corresponde a 1 ml. Então, se ele te deu um volume de 180 ml, você pode converter isso em 180 gramas. Lembra que você só pode fazer isso para água, porque a densidade da água é 1. Quando ele te der qualquer outro líquido, te deu o volume, você precisa converter para massa, você tem que jogar na fórmula da densidade, tá? Então, olha só, vamos fazer juntos aqui. Então, ó, são 180 gramas de água que tem dentro do copo. A gente sabe que o mol da água vai ser, ó, 1 vezes 2 e o O 16 vezes 1. Então, vai ficar 2 com 16, 18 gramas corresponde a 1 mol. Ele está me perguntando o número de mols que tem dentro do copo. Então, ó, grama embaixo de grama. 180 gramas corresponde a X mols. Então, X é igual a 180 dividido por 18, que vão dar 10 mols. Então, a primeira aqui eu já respondi, ó, o número de mols são 10. Agora ele quer saber o número de moléculas. Eu não descobri que são 10 mols, gente. Então, ó, 1 mol tem quantas moléculas? 6 vezes 10 é 23. 10 mols vão ter X. Então, é só multiplicar por 10 aqui. Vai ficar 6 vezes 10 é 24 moléculas de água. Simples assim, olha. 6 vezes 10 é 24 moléculas. É a minha segunda resposta. Agora, na terceira, eu te pergunto, qual o número total de átomos? Então, vamos pensar. Uma molécula de água, um conjuntinho, um cachinho, tem quantos átomos? Olha, não são 3, 2 H's e 1 O. Então, cada molécula de água tem 3 átomos. Se eu descobrir que eu tenho essa quantidade de moléculas, para eu saber a quantidade de átomos, é só eu multiplicar por 3. Então, vai dar 18 vezes 10 a 24 átomos. Colocando em notação científica, se tiver ela na resposta, vai ficar 1,8, ó, vezes 10 a 24, a vírgula estava aqui, eu andei para cá, vai ficar vezes 10 a 25 átomos. Ok? Então, eu descobri o número de mols, através do número de mols eu transformei, descobri quantas moléculas existiam nele. Depois, contei quantos átomos tinha em cada molécula e multipliquei pelo número de moléculas. Então, vamos ver quais são as opções que foram apresentadas aqui do exercício. Vamos lá, ó. Ele apresentou 10 mols, 6 vezes 10 é 24 moléculas e 18 vezes 10 é 24 átomos. É a letra A, olha, a resposta dele. Letra A, ok? Vamos para o próximo. Vamos lá. Então, ó. O zinco é um elemento importante para a saúde, mas é importante também manter uma dieta balanceada desse elemento. Deficiências de zinco podem ocasionar problemas de crescimento, desenvolvimento incompleto dos órgãos sexuais e dificuldade de cicatrização de ferimentos.
Por outro lado, o excesso de zinco pode causar anemia e problemas renais. O zinco está presente nos ovos, fígado e mariscos, numa concentração em torno de... Então, você tem 4 miligramas de zinco para cada 100 gramas do órgão, né? Ou do ovo, ou do fígado, ou do marisco, do que você for comer. Quantos átomos de zinco estão presentes em 1,7 quilos de fígado? Então, ó, 1,7 quilos de fígado. Aí ele te falou que a massa atômica do zinco, para você usar, é 65,4. Ok, então vamos lá. Então, olha só. Eu tenho, em cada 100 gramas, 4 são de zinco. Então, se o fígado tem 1,7 quilos, para eu passar para grama, eu multiplico por 1.000, certo? Vai dar 1.700 gramas. Em 1.700 gramas, quantos gramas de zinco eu vou ter? Então, a primeira coisa a se fazer. 1.700 vezes 4, dividido por 100. Então, cortou 2 zeros com 2 zeros. Vai ficar 17 vezes 4. 4 vezes 7, 28, vão 2, 68 miligramas de zinco. É o que vai ser encontrado nesse 1,7 quilos de fígado. Ele está perguntando quantos átomos de zinco são. Isso aqui corresponde a quantos átomos de zinco? Então, o que eu vi aqui? Olha, que 65,4 gramas é 1 mol de átomos. Então, corresponde a... Vou colocar só 6. 6 vezes 10 a 23 átomos de zinco. Certo? Se eu tiver 68 miligramas, presta atenção que aqui tem grama. Então, eu tenho que colocar embaixo também em grama. 68 miligramas, para eu passar para grama, eu não tenho que dividir por 1.000? Então, eu vou colocar 68 vezes 10 a menos 3, tá bem? Para passar para grama. Você já sabe que veio para trás, andou 3 casas. São quantos átomos? X. Se você quiser andar aqui também 0,0, também dá certo. X vai ficar, então, ó, 68 vezes 10 a menos 3, vezes 6 vezes 10 a 23, ó, multiplicou aqui, dividido por 65,4. Então, ó, 68 vezes 6, 48, vão 4, 36, 40, 408. Dividido por 65,4, vai dar 6. 6 cabe? 6 vezes 4, 24. Para 36 vão 3. 30, 33. Para 38, 5 vão 3. 36, 39. Vírgula. Vai dar 2. Então, aqui vai dar 6,2. Ó, o que eu fiz? Eu fiz 68 vezes 6 dividido por isso, tá? Agora, e o 10 a 23 e o 10 a menos 3? Como que eu faço? Multiplicação de potência. Repito a base. E, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? 23 menos 3 vai dar 20. 6,8 vezes 10 a 20. Átomos de zinco. É o que você vai ter aqui, ó. Que a pessoa vai consumir quando ela comer os 1,7 kg aí de fígado. Ele colocou aproximado, ó, a gente achou 6,2 vezes 10 a 20. A resposta é a letra E. 6 vezes 10 a 20. Ok? Próximo exercício. Vamos falar agora de um vício maravilhoso, né? Cafeína. O que seria de nós sem a cafeína? Ó, vamos lá então, ó. A cafeína é o C8H10. Vamos anotar aqui. C8H10.
N4O2. É um estimulante encontrado no chá e no café. Altas doses de cafeína excitam demasiadamente o sistema nervoso central, podendo ser letal. Sabiam disso? Para o homem, a dose letal é, em média, 10 gramas de cafeína. Tá. Ele mandou você usar o número de Avogadro 6,02 vezes 10 e 23. Ele está perguntando, ó, nesse caso, o número de átomos de nitrogênio presentes na dose letal desse composto. Quantos átomos de nitrogênio estão presentes? Então, a primeira coisa a se fazer, vamos encontrar o mol da cafeína, ó, o C12 vezes 8. O H1 vezes 10. O N é 14 vezes 4. O O, 16 vezes 2. Então, vai ficar 96 mais 10 mais 16, 56 mais 32. Somando tudo, 106, 112, 162, 164, 194 gramas. É um mol, certo? Então, nesses 194 gramas de cafeína, quantos gramas eu tenho de nitrogênio? Olha só, 56 gramas são de nitrogênio, ok? Tá, eu quero saber nesses 10 gramas de cafeína, quantos gramas são de nitrogênio? Primeira coisa. Pode fazer por outro caminho? Pode fazer por porcentagem também, que dá certo. Então, ó, aqui vai ficar 56 vezes 10, 560, dividido por 194. Então, 560 dividido por 194 vai dar 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2 vai 1. 18, 19 para 26, 7 vão 2. 1,8. Será que cabe 8? Vamos ver. 8 vezes 4. 32 para 48 vão 4. 72 com 4, 76 para 82, 6. Vão 8. 16, é isso aí. 2,8. Aqui vai dar 1.680. Capaz de dar 8 de novo. 2,88 gramas. Então, o que eu descobri? Olha só. Que desses 10 gramas da dose letal, 2,88 gramas são de nitrogênio. Mas ele me perguntou quantos átomos de nitrogênio são. O que eu sei do nitrogênio? Eu sei que a massa dele é 14. Então, 14 tem 6, ele mandou usar 6,02, né? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Em 14 gramas. Eu quero saber em 2,88 gramas quantos átomos tem? X. Então, meu X vai dar 2,88 vezes 6,02 vezes 10 a 23, dividido por 14. Deixa eu fazer essa conta aqui na calculadora para ir mais rápido. Vamos lá. Ó, então, vamos fazer 2,88 vezes 6,02 dividido por 14. X deu 1,23 vezes 10 a 23. Só conferindo, 2,88 vezes 6,02 dividido por 14. 1,23 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Ok?
Vamos lá, então, voltando. Aqui, ó. A resposta, então, aproximada vai ser a letra C, ó. 1,24 vezes 10 a 23. Letra C. Ok, gente? Tranquilo aí? Beleza. Então, vamos mais um. Então, tá vendo que esse daqui a gente teve que fazer dois raciocínios, né? Duas regras de três. Primeiro, você encontrou a quantidade em gramas de nitrogênio e depois você encontrou aquela quantidade em gramas corresponde a quantos átomos? Era essa a pergunta, tá? Agora nós vamos falar do gluconato de cálcio. O que nós vamos falar do gluconato? Olha só. O gluconato de cálcio, que tem massa molar igual a 430 gramas, é o mol dele, 430 gramas por mol, é um medicamento destinado principalmente ao tratamento de deficiência de cálcio. Na forma de solução injetável, 10%, ou seja, a cada 100 miligramas por ml. Então, em 1 ml do medicamento, você vai encontrar 100 miligramas de gluconato, ok? 10%. Esse medicamento é destinado ao tratamento da hipocalcemia aguda, muito usado em hospital. Considere que a constante de Avogadro é 6 vezes 10 a 23. E que uma pessoa receba uma dose de 10 ml de uma solução injetável de gluconato de cálcio a 10%. O número total de íons Ca2+, que entrará no organismo dessa pessoa após ela receber essa dose será. Então, presta atenção. A primeira coisa que ele falou é o seguinte, olha lá a fórmula do gluconato. Vocês estão olhando? Ele já quebrou o gluconato. O gluconato está quebrado em 2 íons negativos, tá vendo? Que são essas cadeias carbônicas, e um Ca2+. Então, é como se você tivesse assim, ó, resumindo. O gluconato quebrou em quê? Ele quebrou em 2 gluconato negativo e um Ca2+. É isso que está ali, olha, um Ca2+ e 2 gluconatos. Gluconato de cálcio, são 2 gluconatos negativos e um Ca2+. E ele falou o seguinte, que a pessoa recebeu uma dose de 10 ml da solução. Tá, o que ele falou lá da solução? Ele falou que tinha 100 miligramas de gluconato por ml. A pessoa recebeu 10 ml. Então, se ela recebeu 10 ml, vai ficar 10 vezes 100, 1000 miligramas. Então, na verdade, essa pessoa recebeu 1 grama de gluconato na veia. Ok? Tá. 1 grama de gluconato. Ele está me perguntando o número total de íons. Então, olha só. Uma molécula do gluconato se quebrou em 2 íons gluconato e 1 íon cálcio. Então, eu preciso descobrir a quantidade que eu tenho deste daqui primeiro, ó. Eu tenho o número total de íons Ca, que entrará no organismo da pessoa. Vamos descobrir a concentração desse aqui, ó. Ela tem 100 miligramas em 1 ml. Em 10 ml, a pessoa recebeu 1 grama de gluconato. 430 gramas, que é 1 mol, tem... Ele mandou eu usar o quê? 6,0, né? Então, é 6 vezes 10 a 23 moléculas de gluconato. 1 grama de gluconato tem quantas moléculas? X. Então, X é igual a
6 vezes 10 a 23, dividido por 430. 6 dividido por 430 é 0,014 vezes 10 a 23. Vamos colocar em notação científica. Ah, esqueci de baixar aqui, gente. Desculpa. Vamos voltar aqui, ó. Então, voltando. Eu tenho o gluconato, que se dividiu em 2 íons negativos e um íon positivo. Ele me falou que a pessoa recebeu 10 ml. Então, cada ml tem 100 miligramas. 10 ml vão ter 1000 miligramas, que corresponde a 1 grama de gluconato. 430 gramas corresponde a 1 mol, que tem essa quantidade de moléculas. 1 grama, que é o que a pessoa recebeu, vai ter essa quantidade de moléculas. Vamos colocar em notação 1,4 vezes 10 a 21 moléculas. Então, olha só. Se a proporção é 1 para 2 para 1, moléculas, gente, eu posso considerar partículas. Então, se eu tenho esse tanto de moléculas, elas vão se quebrar em partículas também, ó. Então, se eu tenho 1,4 vezes 10 a 21 partículas desse. Esse aqui que tem o 2 na frente, eu vou ter 2,8 vezes 10 a 21. E esse aqui que tem 1 na frente, eu vou ter a mesma quantidade de partículas. Ele me perguntou do cálcio. Quantos íons cálcio, ou quantas partículas de cálcio que eu tenho nessa solução? Então, é isso que a gente vai calcular, olha. Apenas isso. A resposta vai ser essa, a letra C, ó. 1,4 vezes 10 a 21 íons ou partículas do Ca2+. Ok? Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou parar agora, porque senão o vídeo fica muito extenso, eu não consigo salvar ele depois. E depois eu vou mandar algumas atividades para vocês fazerem para mim durante a semana. Combinado? Esse exercício, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Porque depende muito de interpretação de texto, depende de você entender o exercício e depende muito da matemática, porque as contas são muito grandes. Tá? Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom. Beijo grande.